Sejam bem-vindos ao nosso Pode Mediar, a mediação como você nunca viu. E eu sou a Miriam Queiroz, advogada e mediadora apaixonada por mediação. Hoje eu tenho uma entrevistada aqui que eu sou fã, ela sabe que eu acompanho a vida dela, tem mais de 8 anos e ela me inspirou muito na minha trajetória até hoje. E hoje eu tenho o prazer de receber a doutora Luciane Huck, juíza aqui do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que vai falar sobre um tema que eu achei assim muito interessante, que é o uso do processo como instrumento de vingança. Vamos ver como a mediação pode ajudar? Doutora Luciana, é uma honra tê-la aqui. Seja bem-vinda ao nosso Pode Mediar. Eu tenho certeza que hoje vai ser um dia incrível para todos que gostam da mediação. Miriam, primeiramente eu queria te agradecer pelo convite, dizer que essa iniciativa do Pode Mediar vai ajudar muito, né, a difundir a mediação para todas as pessoas que não conhecem e que deveriam conhecer. Então, essa forma aí de solução de conflitos mais adequada, que incentiva o diálogo, eu estou muito empolgada hoje para a nossa conversa. Que bom, seja bem-vinda, doutora. Então, eu vou começar aqui com uma pergunta que eu acho que todo mundo quer saber um pouquinho, né? Doutora, como a senhora conheceu a mediação? E conte um pouquinho da sua trajetória até chegar aqui, né, juíza e que utiliza aí os métodos adequados, como a mediação no seu trabalho. Pois é, essa é uma história que eu até gosto de contar, porque muitas vezes as pessoas olham para nós e dizem: "Ah, mas ela sempre gostou de mediação, sempre estudou", e não é exatamente esta a realidade, porque nós que, né, já estudamos há algum tempo aí nas faculdades de direito, nós não tivemos a oportunidade de ter o contato com a mediação durante a graduação. E eu fui advogada de contencioso cível, logo depois que eu me formei, eu fazia contencioso de massa e era assim, luta todo dia, Ah, né? A gente assim comemorava cada processo ganho, cada sentença de improcedência ou procedência, conforme o caso. E depois que eu passei no concurso da magistratura, não foi muito diferente. Então, assim, era aquela questão de cobrança de produtividade, faz processo. Então, assim, a questão muito da legalidade e pouco, aí a gente acabava se distanciando um pouco da realidade dos conflitos e das pessoas. E a partir da resolução 125, o tribunal resolveu implantar, cumprir a resolução 125, que é a resolução 125 do CNJ, é o que regulamenta a mediação nos tribunais, né? Para quem não sabe. E a partir disso, o tribunal implantou e eu fui convidada para participar da primeira coordenação do Sejusc de Brasília, sem conhecer nada, sem saber nada e sem ter muita afinidade com a temática. Eu fui mais assim, o corregedor convidou, eu vou aceitar, não vou dizer não. aham. Né? E a partir disso eu fui conhecendo a mediação e fui presenciando os resultados positivos da mediação. E aí, de um lado, eu continuava na jurisdição, então continuava sentenciando processos e presenciando como muitas vezes, e na maioria delas, a sentença não resolve o processo, né? Porque não traz pacificação para as partes, não traz satisfação para as partes, e também o lado da mediação. Então, as pessoas saindo da mediação com resultados muito mais eficientes. Por quê? Porque construídos para a realidade delas. Né? Então, a gente foi assim vivenciando os dois lados da moeda, e aí, por isso, assim, não tem como não se apaixonar pela mediação. Né? Quando a gente percebe o quanto a mediação é transformadora na vida das pessoas, a gente percebe que essa é uma face do judiciário e da resolução de conflitos que a gente precisa incentivar mais, porque as pessoas ainda estão muito acomodadas com a decisão judicial. Né? Então, assim, para mim é muito mais fácil falar, espero o juiz decidir, porque eu não quero me envolver e me engajar na solução do meu próprio conflito. Mas a partir do momento que eu percebo que isso vai trazer resultados melhores, né, eu acho que isso transforma a visão das pessoas. Ah, legal. Eu, como mediadora, eu sou apaixonada, né? Como eu falei. Mas na área de família, para mim é onde a gente se satisfaz com a mediação. A gente fica feliz de estar seguindo aquele caminho. Eu lá no tribunal, quando eu fiz o estágio, eu fiz uma mediação incrível com meu amigo Assis. Um beijo, Assis, para você. Ele foi o mediador, eu fui a comediadora. E foi uma mediação assim que até hoje eu me emociono quando eu falo sobre esse caso,
porque era uma família extremamente destruída e nós conseguimos ali, ao final, estabelecer uma comunicação, fazer com que as partes pudessem sentar e falassem aquela briga, e a gente conseguiu ensinar as partes a ouvir a perspectiva do outro. Então foi lindo, eu tinha que falar dela porque realmente me marcou muito. Então vamos lá, doutora, tem uma pergunta aqui, né? Como a mediação é aplicada na área da família? Fala um pouquinho dessa pergunta e da sua experiência. Pois é, como você mesma falou, os conflitos familiares eu acho que são assim, um dos que são mais talhados para mediação. Por quê? Porque envolve essa relação pessoal, né? O conflito ele não vai acabar naquele processo. Então, o ex-casal tem filhos, então precisa regulamentar aquela questão, a relação de parentalidade daquelas pessoas perdura para depois do processo. Né? Então, essa sensação do ganhar e perder vai gerar mais conflito ainda entre elas, que é o que a gente vê no dia a dia. Então, assim, eu ganhei a ação de alimentos, mas aí depois vai vir outra, vai vir a ação de guarda, e aí eu vou sempre estar me posicionando. E isso acaba resvalando, prejudicando o meu filho, a minha família, quem está em volta, muda o meu humor, né? Muda a minha forma de comportamento. Então, o conflito familiar, ele escala com muita facilidade, ele aumenta com muita facilidade. E muitas vezes as pessoas perdem, assim, o foco no que a gente sempre fala da mediação, que é o interesse. Quais são os reais interesses? Na verdade, nas disputas familiares, na maioria, não tem interesse divergente, só que as pessoas não enxergam isso. O interesse é sempre, por exemplo, nos casos que envolvem criança, o bem-estar do filho, da filha. Os dois querem a mesma coisa, o interesse é o mesmo, mas as partes não conseguem enxergar. E aí o próprio processo de família, o código de processo, ele tenta sempre estimular a mediação, né? O que eu gostaria de ressaltar é que não é só processual, a gente poderia trabalhar também no extrajudicial. Então, assim, eu estou me divorciando hoje, eu poderia procurar uma câmara e fazer uma mediação privada, sem estar no Poder Judiciário. Isso me resguardaria tanto a questão da confidencialidade, da intimidade, quanto também poderia gerar um custo emocional muito menor. Né? Exato. E na mediação eles vão ter a oportunidade de falar, escutar, né, a perspectiva do outro. No tribunal nem sempre dá tempo, né, para que eles possam ter uma conversa mais aberta, né, sobre o tema. Doutora, e quais são os principais objetivos da mediação? Pois é, o principal objetivo, assim, eu acho que a gente tem que ressaltar que não é só fazer o acordo, né? Que muitas pessoas falam, o índice de mediação, de conciliação, não é tão alto quanto deveria. Na área de família, o índice é altíssimo, na verdade. No geral, pode até ser um pouco menor, mas o objetivo principal não é resolver por acordo. O objetivo principal é restabelecer o canal de contato, de diálogo entre as pessoas, né? Fazê-las ter um momento de maior reflexividade, para depois talvez construir aí esse caminho, porque em alguns conflitos a gente não vai conseguir resolver na mediação. Vai precisar de um tempo de maturação das pessoas para que depois elas consigam fazer um acordo e resolver. Ou então para que elas talvez se comportem no processo de uma forma diferenciada, né? Enxergando também a perspectiva do outro, tendo mais empatia. Então, acho que esse que é isso que a gente mais estimula na mediação. Eu lembrei aqui que no seu artigo, depois eu vou até compartilhar, se a senhora autorizar. Claro. Porque achei um artigo assim incrível sobre esse tema, né? Você fala muito da oficina de... Eu acho que eu vou até sair aqui do nosso script, mas é porque eu achei tão interessante aquela informação sobre a oficina de parentalidade. Doutora, fala só um pouquinho disso pra gente. Então, a oficina de parentalidade já é uma iniciativa que existe há muitos anos, né? Que foi criada pelo CNJ. O que é? É um workshop em que eu vou chamar o par parental, então o pai e a mãe, para participarem aí desse workshop em turmas diferentes. Então, o pai vai participar de uma turma, a mãe de outra, mas não é turma só de mãe e turma só de pai, são turmas mistas. E a partir disso, o par parental vai enxergar a perspectiva do outro, às vezes na fala de outras pessoas. Né? Então, eu sou uma mãe que está em conflito pela guarda do meu filho.
Eu vou ouvir um outro pai que também que está do outro lado, mas não é o pai do meu filho, é outro. E isso vai gerar essa reflexão em mim, porque muitas vezes eu tenho uma hostilidade com a outra pessoa em razão do histórico, né, do meu relacionamento, que eu não consigo ouvir a perspectiva dessa pessoa. E isso acontece muito em audiência. Então, muitas vezes as pessoas falam na audiência: eu não quero nem ouvir a voz do outro ou da outra. Eu posso sair da sala? E aí, na oficina de parentalidade, vai possibilitar que se ouça essa perspectiva através da voz de outras pessoas. Por quê? Porque os problemas e os conflitos se repetem, né? Na área de família. Então, às vezes, a gente conhece vários casais que estão se divorciando e muitos problemas são os mesmos. E a oficina de parentalidade vai trazer essa oportunidade de reflexão. E tem vários exercícios, né? Então, assim, tem vídeos até com trecho de novela que passa para as pessoas enxergarem o que é, por exemplo, uma alienação parental e o impacto negativo que isso tem no filho, e como hoje a gente vê assim pessoas problemáticas que cresceram em lares problemáticos decorrentes de conflitos familiares, né? Então, pessoas que têm dificuldade, por exemplo, de se relacionar porque presenciaram um relacionamento destrutivo dos pais. E até espaço para que o outro possa ter um pouco mais de empatia, né? Até com o cônjuge, no caso. Com certeza. Excelente, eu achei muito legal, assim, sobre a oficina de parentalidade. Acho que deve preparar mesmo, né, para que quando eles chegarem em uma mesa de mediação, por exemplo, que eles já tenham ali até um diálogo mais aberto, né? Com certeza. Muito bom. Doutora, a senhora tem alguns casos aí que a senhora deve ter na sua trajetória bem marcantes, né? Tem algum caso que você atuou e que você gostaria de compartilhar com a gente? Fala um pouquinho dele e como foi. Tem um caso muito interessante que a gente trabalhou, que foi um caso que pedia indenização por danos morais por abandono afetivo. O que é isso? Os filhos, e é um tipo de ação que tem se multiplicado hoje, né? Os filhos crescem com um pai ausente, com a mãe ausente, infelizmente ainda é mais contra o pai esse tipo de ação. E aí, depois de adultos, eles entram pedindo uma indenização por dano moral. Já que você não me deu atenção durante toda a minha vida, né? Foi um pai ausente, uma mãe ausente, eu quero que você me pague em dinheiro. E foi essa a ação que veio para nós, né? Essa ação que já tramitava há muitos anos no tribunal, veio para a mediação já numa fase bem avançada, e a partir da mediação conseguiu se restabelecer o contato, né, do pai com os filhos. Durante o processo, o pai ainda entrou com um pedido de reconvenção contra os filhos. Falou assim: olha, nesse momento eu estou doente e meus filhos também não me dão atenção, não me ajudam. O conflito só crescendo. Então, o conflito só crescendo. O pai também pediu indenização por danos morais por abandono afetivo dos filhos. E durante as mediações, então, esse foi um dos primeiros casos em que teve a mediação online, muito antes da pandemia. Um dos filhos morava no exterior, então participou do exterior e os outros participaram do tribunal. A partir do restabelecimento do contato, conseguiu se resolver este conflito. E, incrivelmente, o pai aceitou pagar a indenização para os filhos, um valor indenizatório, porque eu até analisando o processo, eu diria assim que não teria direito, porque é uma questão bem controvertida, se tem que ou não pagar, e os filhos alegavam que tinham danos psicológicos, problemas psiquiátricos em razão do relacionamento, não tinha prova. Então, o pai aceitou pagar e o pai deu um depoimento assim super emocionante, falando que ele que saiu assim, ele que entrou desacreditado, saiu chorando abraçado com o filho. Né? Então, essa é uma Não, situação quem gosta muito de mediação até transformadora. arrepia. E foram várias sessões, então é o que a gente fala, é assim, a mediação tem outro tempo que o processo muitas vezes não consegue alcançar, né? Porque hoje na minha vara, por exemplo, são 2.000 processos, então eu tenho que dividir o tempo entre 2.000 processos para decidir. Na mediação, não, na mediação é tudo mais devagar, né? Então eu faço uma sessão hoje, eu vejo que as pessoas estão mais emocionadas, a gente remarca, dá um tempinho para pensar, para se recuperar emocionalmente. E aí isso possibilita essa construção aí das soluções mais ativas, né? Que legal, é muito bonita a mediação. Na área de família, então, quando você consegue
resgatar ali as partes, a comunicação, de certa forma empoderá-las para que se tiver um novo conflito entre eles, que eles possam conversar, é muito bonito. É um resultado que realmente que emociona, né, a gente É, que com certeza. trabalha com a mediação. Doutora, e assim, na sua perspectiva, quais são os desafios enfrentados ao lidar com os conflitos familiares? Eu acho que o principal desafio, Miriam, é a gente lidar com a questão das emoções, né? Então, as pessoas que têm conflito, muitas pessoas que têm conflitos familiares, estão muito passionais. Então, assim, eu tenho raiva, eu tenho essa sensação de vingança, né? E eu não consigo enxergar objetivamente o conflito e o meu interesse, o que está envolvido. Eu quero o quê? Eu quero ganhar da Miriam. Por quê? Porque eu achei que ela me fez mal durante o relacionamento, então eu vou me vingar dela no processo. Então é por isso que eu falo sempre dessa questão do sentimento de vingança. As pessoas não enxergam, por quê? Porque a emoção tomou conta delas, e isso no conflito familiar é muito É comum, intenso, né? né? É intenso. Então, muitas vezes em audiência, por exemplo, a gente tem dificuldade de controlar a fala das pessoas, porque as pessoas querem falar ofendendo, né? Xingando o outro, porque acham que aquele momento é o momento do desabafo e de ferir a outra pessoa. Então, eu acho que esse é o principal desafio, é lidar com emoções. E aí a mediação, como as emoções não são lineares, cada pessoa reage de um jeito, o mediador tem que ter uma habilidade extra, né? Que é saber lidar com essas emoções das pessoas. E aí, para isso, usar as técnicas. É maravilhoso. Doutora, como que o processo pode ser utilizado como instrumento de vingança? Como lidar com esses casos? Eu achei assim extremamente pertinente trazer aqui, né, para o nosso público essa informação. Muita gente vai para a justiça e para utilizar mesmo o processo para se vingar, para brigar com o outro. E como que isso se resolve? Como lidar com esses casos quando chega lá no tribunal para a doutora? Pois é, eu acho que esses casos são muito interessantes da gente encaminhar para a mediação, né? Para que as pessoas tenham um momento de reflexão, para que elas consigam perceber como o processo está sendo utilizado, porque na maior parte das vezes as pessoas não têm essa percepção. E aí a gente tem algumas pesquisas também que falam da imagem do judiciário. Muitas pessoas dão notas negativas para o judiciário porque não se sentem ouvidas. Olha que interessante. E a mediação vai trazer esse espaço de escuta, né? Então, a partir disso, a partir do que eu escuto a pessoa e talvez traga algumas perguntas que façam refletir, olha, será que não é assim? Será que o seu objetivo não está desvirtuando, né, do que é o processo? Aí no artigo eu falo até de um caso do pai que matou o filho por vingança depois de uma ação de Isso. alimentos e guarda. Por quê? Porque ele sentiu que não participou da construção da solução e que para ele foi imposta uma decisão que ele não se conformou, que ele achou que era muito prejudicial a ele, né? Então, a decisão judicial, que é unilateral, e eu sempre falo para as partes, eu posso decidir que escola seu filho vai estudar, mas assim, eu não conheço a realidade da sua família nem do seu filho. Então, eventualmente, a decisão vai desagradar, né? Já vai desagradar porque às vezes a mãe quer uma escola, o pai quer outra. Normalmente desagrada, né? Desagrada. Então, a gente precisa trabalhar com essa percepção das pessoas, né? Retomem o poder que vocês têm. Eu estou devolvendo o poder de decidir para vocês. Eu sempre faço essa comparação. Olha, você quer uma roupa que é sob medida, feita para você, ou você quer que eu te dê a roupa que é pré-fabricada, que é o modelo padrão? Que a decisão do judiciário não foge muito do que é um modelo padrão, né? E a decisão da mediação é o quê? É aquele produto de luxo. Eu falo sempre que a mediação te dá um produto de luxo, que é o produto que é feito sob medida para você. Né? Olha que Adorei, interessante. Então, adorei, viu, assim, Priscila? pois é. E aí, isso eu acho que a mediação ajuda nisso, quando a gente percebe esse processo como um instrumento de vingança, então o processo que é só para ferir o outro. Muitas vezes a gente vê até durante o processo propostas de acordo que são favoráveis para a pessoa e a pessoa não aceita. Por quê?
porque ela quer que o processo continue para continuar com aquele instrumento de guerra, né? Então, a gente, até outro dia a mediadora me falou, olha, eu não consegui fazer acordo no inventário de família, porque depois eu percebi que aquele processo que transcorria há anos era a única forma da família manter contato, ainda que Olha. fosse em situações conflituosas. A família não se via e aí eles só se viam para falar do processo. Olha como tem esse desvirtuamento, né? E isso gera o quê? Assim, um impacto que tem é que o judiciário vai estar sobrecarregado e vai Uhum. conseguir dar cada vez menos atenção para cada processo, porque eu tenho muitos, né? Se eu tenho uma quantidade menor do que é o que realmente precisa, eu consigo dar mais atenção. Se eu tenho uma quantidade grande, e aí eu tenho que decidir, inclusive, a escola que a criança vai estudar, aí eu não vou conseguir dar tanta atenção para todos, né? Verdade. Doutora, eu li do seu artigo, também assim, um artigo tão rico que a gente teria assunto aqui para falar quase que o dia inteiro. Mas eu queria, não sei se é possível, eu tô fugindo aqui do script, tá, gente? Porque assim, eu tô muito empolgada com o tema mesmo. Aquele caso do pai, que matou o filho, que aconteceu aqui em Brasília. Você poderia falar um pouquinho desse caso, só para a gente entender como que, de fato, o processo, quem recebe ali a citação, muitas vezes o outro lado, ele recebe já se preparando para uma guerra, ele tem aquilo ali como chamamento mesmo para a briga. E aí eu queria muito falar desse caso, porque eu acho tão importante levar isso para Sim, os sim. nossos ouvintes. Pois é, esse caso foi o seguinte, era uma disputa, né? O casal que se separou tinha um filho pequeno e estavam discutindo questão de alimentos e de guarda, os dois casos. Um pouco antes teve uma audiência em que o pai, eles não conseguiram fazer acordo, tá? E foi imposta uma decisão, foram fixados alimentos e um regime de convivência para a criança com o pai. E o pai não se sentiu satisfeito, que é aquela questão do ser ouvido, do participar, né, do achar que também está sendo considerada a sua situação pessoal. Isso não aconteceu. E aí, no dia da visita do pai, o pai pegou a criança, né, na casa da mãe e levou para. Planejou tudo, deu um remédio para a criança dormir no carro. E aí foi viajar para a Bahia. E durante a viagem matou a criança e jogou na estrada. É um caso bem famoso, um menino chamava Bernardo. E aí, assim, durante o processo apareceu essa questão da insatisfação do pai, né, com a questão familiar. É claro que o pai também tinha alguns problemas psicológicos para chegar nesse nível, para o conflito escalar nesse nível tão rápido, porque geralmente não escala tão rápido, né? No dia a dia vai escalando, assim, geralmente vem ofensa moral, depois pega a criança e não devolve, mas fica na própria casa. Então, assim, esse caso escalou muito rápido, e aí foi claramente assim, em vingança, o quê? Quero ferir a mãe, né? Que está me processando, que está me prejudicando, eu enxergo assim, e por isso eu vou matar a criança. Olha o nível em que chega esse conflito, né? Sim, muito triste. E aí é o que eu falo, as pessoas não são lineares, então nem todo mundo reage da mesma forma. E o mediador tem que estar preparado para isso, nós temos que estar preparados para isso. Então, muitas vezes eu lendo o processo, eu leio a petição inicial, a gente percebe as emoções na petição, na narrativa do próprio advogado. Inclusive, no pedido na citação já não está indo mais o pedido inicial, né? Exatamente. Hoje o Código de Processo Civil fala que nas ações de família, quando eu vou citar, a pessoa não vai à contrafé, que é cópia da petição inicial. Só fala assim, você tem que comparecer na audiência de mediação, né? E aí ele não leu a petição inicial, por quê? Muitas vezes eu vou ler a petição inicial, e essa é uma advertência para os advogados também. A petição inicial é escrita de uma forma que é ofensiva para a outra parte, ainda que não tenha palavras ofensivas, mas a narrativa dos fatos é ofensiva. Né? Então, assim, é uma mãe que é desatenciosa com o filho, que não sei o quê. Então, aí eu vou ficar assim, eu vou chegar na audiência já
predisposta a não fazer acordo e predisposta a só contra-atacar. Exato. E aí a gente vê esse esquema de guerra. Eu falo que a própria sala de audiência é formada assim, de um lado e do outro, né? Então, partes opostas para quê? Para a guerra. O processo é isso. É uma ação que sempre vai gerar uma reação. E a reação sempre tende a ser mais violenta. E aí vai gerar outra reação mais violenta. Aí vai escalando esse conflito, E vai né? escalando o conflito. E o processo acaba sendo construído para isso, né? As fases processuais. Quem vai ganhar? Que prova que eu vou conseguir produzir? E que foi isso que a gente aprendeu na faculdade, né, doutora? Brigar. Nós, enquanto advogados, fomos treinados para ganhar, para brigar. E aí, quando a gente chega em um outro mundo e se depara com a mediação, a gente vê que não é nada disso e que não há necessidade disso. Hoje as partes podem resolver o seu problema sentado aqui, ó, como nós estamos, falando, né, se abrindo e dialogando. É menos oneroso para todo mundo, é mais rápido, estabelece vínculos. A gente poderia ficar aqui, né, horas falando aqui das vantagens da mediação, né, doutora? Exatamente, que é o que eu falei, assim, que é o link que eu faço com a minha história, né, da formação do profissional do direito, que também precisa ser repensada. Exato. Ser repensada para que tenha mais, para que o profissional do direito tenha mais ferramentas de negociação, não que esqueça de como funciona o processo, mas que também conheça essas ferramentas. Isso só agrega profissionalmente. Exato. Né? Vai me trazer assim um diferencial de mercado. É como, voltando à sua fala, né? É boutique. Eu vou te oferecer a mediação. Hoje em dia, os advogados, eu, enquanto advogada, quando eu sou procurada para ingressar com algum processo, primeiro eu ofereço a mediação. E a coisa boa é que em 98% dos casos a gente consegue resolver sem ter que ingressar com o processo, né? Eu falo muito, às vezes eu até tenho preguiça de ir para a justiça, de ingressar com o processo, porque eu sei que tem uma outra solução e que vai ser muito melhor para as partes, né? E principalmente para o advogado. Ele está levando ali uma solução rápida para o seu cliente, né? Exatamente. Eu acho que hoje a gente pensando aí no futuro e até fazendo uma conexão com a IA, né? A gente vai ter determinadas tarefas do advogado, do juiz, que a IA vai fazer e já está fazendo, né? Fazendo até melhor. Petição inicial, né? E aí a gente tem que trabalhar com o profissional. Qual vai ser o papel do profissional do direito do futuro? Ter soft skills, que é o do mediador. Que é saber ouvir, saber recontextualizar, aplicar técnicas de negociação. É essa sensibilidade que a IA não vai substituir ainda, né? A de escrever a petição e escrever determinadas decisões, a IA vai conseguir fazer com muito mais rapidez, qualidade e efetividade do que nós, seres humanos. Então, a gente precisa pensar também qual vai ser o nosso papel do profissional do direito no futuro. Exato. Eu acho assim, é importante, né, o uso da inteligência artificial, mas chega em um momento em que tem que entrar o fator humano ali com a sensibilidade do caso para ele tentar resolver. Exatamente. Porque chega um momento que ela trava, né? Na nossa experiência aqui, né, do nosso trabalho, a gente verifica muito isso. Quando a gente vai buscar um acordo, até certo momento é muito rápido pela inteligência artificial, só que depois trava. Então, quando eu entro com o mediador, em contato com as partes diretamente, então a gente consegue resolver mais rápido, né? E a gente abre a oportunidade de ouvir, eles sentem que estão falando com uma pessoa como eles, né? Não um robô, enfim. Gente, é importante a gente utilizar a inteligência artificial hoje em dia, mas o fator humano também, na minha concepção, ele tem que estar junto com a inteligência artificial. Esse tema, hein? Nossa, eu acho, gente, olha, a gente pode ficar mais tempo, né? Doutora, por favor, me dá mais tempinho, porque tá bom demais. Tá ótimo. Doutora, como a mediação pode contribuir para a construção de relações familiares mais saudáveis, mais duradouras? Pois é, a mediação vai, assim, eu acho que a partir da forma em que a mediação ela avança e as pessoas se abrem para a mediação. E olha que legal, e eu acho importante iniciativas como a sua, do Pode Mediar, porque as pessoas começam a conhecer a mediação e quebrar certas barreiras, né? Então, muitas vezes as pessoas falam, eu não quero participar, eu acho que não funciona. Então, assim, vamos abrir, eu falo, abre um pouco o coração,
né? E senta para ver o que vai acontecer, para escutar o outro, para ter a chance de construir essa solução. E a partir disso, eu acho que a mediação traz a solução para aquele conflito, mas também traz a prevenção para conflitos futuros. E eu acho que é esse um ponto importante da mediação familiar. Que, como eu falei, o relacionamento daquelas pessoas deve perdurar ainda por longo tempo, né? Então, assim, tem filhos em Tem comum, filho, isso. então o relacionamento ainda perdura. Como que eu vou manter aquele relacionamento mais saudável? A mediação vai me ajudar com esse restabelecimento do canal de diálogo entre as pessoas. A gente não está falando que é uma fórmula mágica, não é. Vai demorar um pouco, mas eu acho que a partir do momento em que se abre esse caminho, que se começa a trilhar este caminho, o conflito familiar ele vai fluir de uma forma assim. A relação familiar, na verdade, vai fluir de uma forma melhor entre aquelas pessoas. Ah, maravilha. E a gente vê isso muito acontecendo, né, ao final de uma mediação, essa mediação mesmo que eu participei lá do tribunal, que para mim foi bastante marcante, ao final foi muito bonito ver as partes combinando churrasco, combinando de fazer, festinha para os filhos, coisa que, assim, não era nem a gente nem previa no início, né, que as partes estavam totalmente, em litígio, posicionadas. Então, quando a gente vê que isso funciona, que restabelece de fato, né, a comunicação, o diálogo, é muito bonito de ver a mediação. Gente, de verdade, eu me arrepio o tempo inteiro com esse tema, sério, porque eu acho ele tão bonito, tão importante para todo mundo, que assim me emociona sempre falar da mediação, principalmente falar na mediação de família. A gente, enquanto advogado, recebe as pessoas muito posicionadas, às vezes até muito agressivas, né? Porque estão vivendo em um problema, né? Quem não vive aí com um problema? Mas os conflitos familiares são daqueles que doem muito. Então, quando você abre a possibilidade para ele de uma outra forma de resolver esse problema dele, eh, principalmente pela mediação, onde cada um ali vai ter um momento de fala, né, e o outro vai escutar, a gente se emociona mesmo, porque a gente vê funcionando, a gente vê que a mediação funciona, a gente vê que as partes restabelecem a comunicação, restabelece vínculo. Então até, né, a gente vai deixando aqui, aproveitando, saindo totalmente do script, para falar que, né, em conflitos, principalmente familiares, busquem primeiro a mediação. A mediação vai transformar isso e vai te dar uma solução muito mais rápido, uma solução duradoura para o caso. Não vai resolver só a questão patrimonial, financeira, vai resolver a comunicação entre vocês. E principalmente casais, né, que têm filhos e que têm aí, que vão ter uma comunicação para a vida inteira, é muito importante que se estabeleça o mínimo de comunicação e uma comunicação saudável, né, até mesmo porque isso é muito bom para os filhos, tá bom? Saí um pouquinho aqui, mas assim, me deu muita vontade de falar isso, doutora. Eu acho que quais os principais desafios, a doutora já falou, né? Como a mediação pode promover esse ambiente de diálogo e cooperação entre as partes dentro da disputa. Doutora, quando o processo ele já está ali em andamento, as partes também podem pedir uma audiência de conciliação ali, né? Pois é, assim, as partes podem pedir a audiência de conciliação a qualquer tempo do processo, né? Então, hoje, o que o código faz? O código estabelece que a audiência é no começo. Então, eu recebi a petição inicial, antes de contestar, eu já tenho uma audiência de conciliação, de mediação. Mas, assim, eu estou numa fase mais avançada, eu ainda posso, se eu estou aberto ao diálogo, eu ainda posso fazer uma audiência. E aí, assim, o importante é falar também o quê? Não preciso depender apenas da mediação judicial, né? Eu Isso. posso procurar uma mediação extrajudicial. Então, o que eu recomendaria eu tenho um conflito familiar hoje, antes de buscar ajuizar uma ação, buscar a mediação, né? Ou então, assim, eu posso pedir a suspensão do meu processo e fazer uma mediação fora também, é possível. Eu não ser dependente do judiciário. Que é o que eu falo, a gente precisa pensar em estratégias de desjudicialização, né, Miriam? Exato. Porque senão também a gente fica tão dependente do judiciário e muitas vezes o tempo do judiciário não me atende, não atende a minha urgência. Exato. Eu acho que cabe ao advogado dar esta orientação.
Então, profissionais do direito precisam procurar isso, precisam conhecer o que a gente chama de sistema multiportas, né? As amplas formas de solução do conflito. E hoje a gente tem estruturado essas formas extrajudiciais que atendem bem as pessoas, né? Não digo que o judiciário vai se afastar, mas que as pessoas também conheçam outras formas de solucionar conflitos em qualquer fase do processo, ou preferencialmente antes do processo. E é importante dizer que quando ele pede ali uma mediação no curso do processo, não vai ter nenhum prejuízo ao processo, né? As partes podem fazer uma reunião de mediação fora do tribunal e depois juntar ali o que foi decidido, o termo de acordo, não é mesmo, doutora? Fazer um acordo, que a gente chama acordo por petição, né? E aí o acordo vai ser homologado tranquilamente. Então, e as pessoas ainda têm essa necessidade de homologação judicial, né? E mesmo o acordo sendo fora, pode pedir a homologação judicial. Então, o acordo, assim, não tendo nenhuma ilegalidade, o acordo vai ser homologado, sem problemas. Tá. Doutora, e na sua atuação, assim, quando você se depara com um processo que você identifica de pronto que ele está sendo utilizado ali como um instrumento de vingança, como que é a sua atuação? Pois é, eu geralmente eu costumo fazer algumas audiências. Eu não chamo as minhas audiências de mediação, por quê? Porque não é recomendado que o juiz faça a mediação, tem que ser um terceiro que seja afastado do processo. Como eu vou conduzir o processo depois, muitas vezes isso pode prejudicar, até sob a perspectiva das partes, né? Não vou querer falar determinadas coisas que falariam numa mediação, porque acham que vão influenciar no julgamento. Mas eu gosto de chamar a audiência e ouvir as partes e conversar com as pessoas também, né, para tentar aí fazer esse encaminhamento. E quando é o caso, a gente encaminha para mediação, encaminha para a oficina de parentalidade, né? Então a gente precisaria até de mais iniciativas, eu acho, que promovessem reflexão nas pessoas sobre essa questão de usar o processo indevidamente. E muitas vezes a gente vê a intersecção também da questão da violência doméstica com a família. Então, envolve que situações de violência e aí o conflito Vai até para a esfera criminal, né? vai para a esfera criminal. Então, alcança a esfera criminal. Entendi. Muito bom. Doutora, nós abrimos essa semana uma caixinha lá no nosso Instagram, tivemos algumas perguntas e nós selecionamos uma aqui para fazer, né? Que é da Pabline Soares. Obrigada, Pabline, por colaborar com a gente. E ela quer saber se a mediação pode ser usada em casos de alienação parental. Pode sim, Pabline. Assim, a gente, inclusive, recomenda. A questão da alienação parental, geralmente tem essa ação é ajuizada quando o conflito já está muito escalado. Tá? Então, primeiro vem a ação de guarda, revisão, né? Questão de visitas. Depois que já piorou muito essa questão, é que o pai ou a mãe vão entrar com a ação de alienação parental. E o que a gente reflete, e o nosso setor que faz o acompanhamento do psicossocial também, é que, em regra, não se reconhece alienação parental, porque se eu falar assim, tem alienação parental aqui, vai piorar ainda mais a relação entre as partes. Porque a lei da alienação parental prevê, por exemplo, a inversão da guarda. Então, já teve casos que eu acompanhei, não foram meus, mas que a criança simplesmente foi tirada da mãe e entregue para o pai por alegação de alienação parental. Só que o pai não conseguiu lidar com a criança, né? Então, assim, aquela situação já está familiar, já está tão ruim e as pessoas sem suporte de outros profissionais, então aí nesse caso precisa de um psicólogo, por exemplo, acompanhando, a dificuldade que se chega é muito maior. Então, assim, a própria efetividade da lei às vezes é complicada. Existe a lei da alienação parental, que prevê diversas medidas que eu posso adotar para, em tese, conter. Então, assim, eu acho que a mais grave é eu inverter a guarda, e assim, é uma coisa muito abrupta para a vida de uma criança que pode prejudicar muito mais. Eu vi um caso desse, inclusive, na festa de aniversário da criança. O pai chegou e aí teve que levar a criança, né? Ali teve um momento de diálogo e ele acabou concordando em esperar a festa acabar para poder levar a criança. Pois é. Olha que situação, né? E aí, imagina a criança se percebendo como esse objeto de disputa. Né? Então, você está convertendo seu filho num objeto de disputa. Então, a alienação parental, eu acho que, assim,
é um instrumento que vai ter o reconhecimento, vai ter a utilização, a aplicação para casos realmente muito extremos, mas hoje a gente vê também algumas ações que banalizam a alienação parental. Então, assim, eu não estou tendo um bom relacionamento com meu filho, a culpa é do outro. Isso é alienação parental. Então, assim, a gente também não pode dizer que qualquer coisa seja alienação parental. E aí a mediação vai ajudar a perceber isso e a construir caminhos até para evitar ou para conter a alienação parental de uma forma mais soft, assim, que seja mais adequada também para a realidade da criança. Isso. Né? Então, é complicado, assim, é um tema bem polêmico, mas a mediação ajuda muito na alienação parental. E a gente faz as pessoas refletirem realmente se é alienação parental e como lidar com isso, porque só pedir por si só a aplicação do que está na lei, muitas vezes só vai piorar a situação. Verdade. Nós vimos na sua publicação lá no Instagram, né, que você escreveu: a mediação não é apenas uma ferramenta jurídica, é um caminho para um mundo mais justo e empático. Doutora, falta o que para a mediação ser mais utilizada? Eu acho que falta mais conhecimento das pessoas. Né? Eu acho que falta a gente ter instrumentos de divulgação e a gente está aqui falando exatamente disso com este objetivo também, né? De levar a mediação para mais pessoas, de espalhar essa semente do bem. Eu acho que é isso que está faltando, a gente quebrar essa resistência, quebrar essa acomodação. Então, ao longo da história, eu acho que o processo civil foi construído para que as pessoas se acomodem com uma decisão imposta por terceiro. E muitas vezes, e principalmente no direito de família, a gente vai perceber que na maior parte das decisões elas não vão agradar as pessoas, né? Então a pessoa sempre vai se sentir insatisfeita com algum ponto da decisão. E aí o que eu falo para as pessoas nos meus processos é isso, quando eu recebo em audiência. Olha, você está tendo uma chance agora, eu estou te devolvendo o poder de decidir. Você vai criar a solução do seu conflito, a sua sentença. Quer fazer isso? Né? Então eu acho que falta abrir o coração para isso, sabe? E aí a gente está nesse caminho, né? Nessa jornada aí há mais de 10 anos divulgando, insistindo, tanto com profissionais do direito quanto com as pessoas, com a sociedade em geral, né? Que tem conflitos e todos temos conflitos todos os dias, né? E aí a gente só vai variar aí a forma de resolver eles de uma forma mais pacífica ou não. Pessoal, e para fechar o nosso programa, eu vou ler aqui o finalzinho de um texto que a doutora Luciana tem lá no Instagram dela, que eu achei assim incrível e eu resolvi compartilhar. Então, pergunto a você: prefere que alguém decida seu caminho seguindo um mapa que talvez não leve aonde você deseja? Ou prefere traçar sua própria rota, descobrindo paisagens e horizontes que estão alinhados à sua verdadeira jornada? Então, fica para reflexão, né? A possibilidade de você, quem sabe, resolver o seu conflito de uma forma dialogada, construindo vocês mesmos a solução para um problema que talvez vocês possam estar vivenciando. Bom, se vocês gostaram aí do nosso Pode Mediar, não percam o nosso próximo programa. Sigam a gente nas redes sociais e também se inscrevam no nosso canal no YouTube. Doutora Luciana, obrigada pela sua participação. E tem alguma coisa que a doutora gostaria de colocar, de acrescentar? Miriam, só queria agradecer por esse bate-papo. Adorei conversar com você, adorei participar do Pode Mediar. Né? E só reforçar aí com quem assistiu o nosso podcast hoje, para que conheçam mais sobre a mediação, para que tenham esta curiosidade. Então, hoje o nosso objetivo foi despertar curiosidade nas pessoas, para quem ainda não conhece, para que se aprofunde, para que busque conhecer, usar e aplicar a mediação aí no seu dia a dia. Obrigada. Obrigada, doutora. Muito obrigada a todos e nos vemos no nosso próximo Pode Mediar.